Programa Qualidade de Vida, hoje eu estou visitando aqui o cirurgião plástico, né, o doutor Stefano Luiz Favaretto, e nós vamos falar sobre prótese de silicone. Primeiramente, eu quero agradecer a sua participação no programa Qualidade de Vida. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. Eu, como você disse, Stefano Luiz Favaretto, uma família tradicional aqui de Sertãozinho. Eu tive minha formação como médico no Rio de Janeiro. Posteriormente, eu fiz cirurgia geral em São Paulo, na gastroclínica. Depois eu fiz cirurgia de cabeça e pescoço aqui na USP e completei minha formação de cirurgião plástico fazendo residência em cirurgia plástica na Unicamp. E depois, de um tempo que eu fiquei fora do país, eu vim me estabelecer aqui em Sertãozinho, onde moro e atuo aqui há mais de 15 anos. Tá certo. Doutor Stefano, há um aumento significativo na procura, no caso da implantação da prótese de silicone em Sertãozinho? Sim, há um aumento bastante significativo, não só em Sertãozinho, como de maneira geral no Brasil, por vários fatores. Em primeiro lugar, eu tenho observado que a mulher cada vez mais está com a mama menor. E contrapartida, os homens estão cada vez mais com a mama maior. O que nós fazemos hoje de ginecomastia, que é a correção da mama do homem, aqui na nossa região, no estado de São Paulo de maneira geral, é uma cirurgia que tem aumentado também. E, por outro lado, a mulher também tem procurado aumentar suas mamas, não só porque está evoluindo na miscigenação, na formação da população feminina brasileira, a mama tem diminuído ao passar dos tempos. Antigamente, os nossos descendentes italianos, ingleses, portugueses, espanhóis, eles tinham a mama maior. E por algum motivo, não sei se é uma evolução própria da espécie humana, a mama tem diminuído, e como nós moramos num país eminentemente tropical, com poucas roupas praticamente o ano todo, o aumento da mama torna-se importante na harmonia corporal. Então quer dizer que no seu caso aí você faz mais a cirurgia nos seios, é isso? Eu acho que todo cirurgião plástico hoje no Brasil, que faz todo tipo de cirurgia, a cirurgia que mais faz é a inclusão de prótese de silicone. Não só porque as próteses melhoraram muito a qualidade, entendeu? Mas porque é a cirurgia mais procurada, uma cirurgia relativamente simples, apesar de ter todo o risco eminente de uma cirurgia, mas é uma cirurgia com pouco índice de complicação, e a paciente tem assim uma volta ao seu trabalho com 7 a 10 dias. Isso tudo favorece o aumento dessa cirurgia. Tá certo. Doutor Stefano, agora nós vamos entrar num assunto que tenho certeza que os telespectadores estão esperando, né, que nós comentássemos sobre esse assunto. O material do silicone, aquela empresa, né, francesa, aconteceu uns probleminhas aí, e eu gostaria que você falasse sobre o assunto, pessoal que de repente já tem essa prótese, o que deve fazer para esclarecer melhor no programa Qualidade de Vida. Sim, a última determinação do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa é que essas pacientes sejam monitoradas, isto é, seja feito um acompanhamento através de ultrassom ou, na dúvida, de uma ressonância magnética, certo? No Brasil, nós não tivemos assim aumento significativo do caso de ruptura dessas próteses, tá? E então essa prótese, elas vieram, parece que em torno de 25 mil pares a 50, não se sabe o número exato, porém, complicação severa não teve caso ainda. Mas isso é importante falar da evolução do silicone. Causa uma certa estranheza, porque quem distribui o silicone no mundo é uma empresa, praticamente um monopólio nos Estados Unidos, né? Lá no Vale do Silício, que faz o silicone médico, né? Os Estados Unidos, há muito tempo atrás, talvez uns 30 anos atrás, colocava muita prótese. E eles tiveram muitos problemas. Mas, se você me permite, a prótese era mais ou menos essa. Aqui é um molde, mas a prótese era essa daqui. Tá? É uma prótese que não tem um invólucro de proteção como as de hoje.
as próteses foram evoluindo e nós chegamos numa prótese hoje que tem um gel extremamente coesivo, certo? Que na ruptura ele não extravasa no corpo, porque o corpo também forma uma cápsula fibrosa e protege. Então, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com essas próteses, se foi usado um silicone de uma outra qualidade ou um silicone destinado para outro fim. O fato é que a Anvisa permitiu que essas próteses entrassem no Brasil, foram usados aí em torno de 25 mil pares, mas problemas nós não tivemos ainda. Isso tem mais ou menos uns 4 anos, certo? As próteses todas há 2 anos foram recolhidas e agora os pacientes são monitorados. Tá certo. Eu gostaria que você esclarecesse para os nossos telespectadores, na verdade, existe a prótese, no caso, o silicone nacional e o importado? Existe a prótese nacional e a prótese importada. O silicone, tanto da nacional como da importada, ele é importado para o Brasil, né, da mesma fornecedora, que é a Dalcorn, nos Estados Unidos. Então, o que ocorre é o seguinte: tanto a prótese nacional quanto a prótese importada, elas são aprovadas pela Anvisa. A Anvisa faz lá todos os testes, em todos os lotes, todo lote novo tem que ir para lá e ela vai fazer todos os testes de resistência, o teste de qualidade, enfim, do silicone, né? Então, o que ocorre é que o controle é da Anvisa, tanto para a prótese importada quanto a prótese nacional, e a responsabilidade é da Anvisa, entendeu? Tá certo. Eu gostaria agora que você falasse para nós sobre, por exemplo, no caso seu, você faz a cirurgia, deixa o pessoal bem à vontade, você que é de Sertãozinho, a confiabilidade é muito importante no caso para paciente, né? Sem dúvida nenhuma. Toda paciente que deseja submeter uma cirurgia plástica, ela precisa primeiro ver se o médico que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a única sociedade que congrega cirurgias de caráter cosmético, estético, digamos assim, e ele tem que saber se esse médico participa de congressos, se ele fez as residências como deve ser feito, né? Se ele tem o registro também no Conselho Federal de Medicina. Isso é muito importante. A par disso, já pode eliminar uma série de problemas, né? Agora, os problemas que acontecem com a cirurgia, ou no caso com a cirurgia de silicone, eles vêm diminuindo muito, entendeu? Não só porque o cirurgião plástico, a formação do cirurgião plástico no Brasil é muito grande. Então, o cirurgião plástico brasileiro, ele tem uma confiabilidade mundial, digamos assim. Tá certo. E que dica que você poderia dar, principalmente às mulheres, né, que estão nos assistindo, que tinham um sonho de repente, né, ter uma prótese, né, colocar a prótese, e de repente, por esse motivo, sobre o material do silicone, que aconteceu alguma coisa aí, talvez desincentivou elas, né? Eu queria que você, no caso, desse um alerta ou uma confiabilidade para que elas possam novamente pôr na cabeça, né, que isso é normal, que isso não afetou nada, que o pessoal, né, no caso aí, tá tentando e faz, né, um trabalho muito importante sobre a qualidade do produto. Muito importante sua pergunta. O que ocorre é o seguinte: quando a paciente se submete a vir a uma consulta para fazer uma cirurgia estética, que é uma cirurgia que não é por um caráter de saúde, é um caráter para melhorar a vida dela. A partir daí, ela já venceu aquele jogo entre ela mesma ou ele mesmo, de o medo e aquela coisa que incomoda, certo? Então, a partir do momento que está decidido que aquilo incomoda, eu acho que a paciente tem que procurar o momento certo para fazer a cirurgia e fazer. Porque aqui, a experiência que a gente tem aqui no consultório é assim: fez a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus, como mais de 99% das vezes dá certo, graças a Deus. Tá? Deu
deu certo, tudo ok, essa paciente vai ter uma autoestima muito melhorada, entendeu? Em todos os casos. No Brasil, nós fazemos, os médicos brasileiros, em torno de 700 mil cirurgias por ano. Tá? Isso é distribuído aí em torno de quase 10 mil cirurgiões plásticos, talvez, mais ou menos isso. Então, a casuística é muito favorável. Então, a partir do momento que a paciente tem um problema, conversa com o seu médico, o risco da cirurgia é um risco menor do que você pegar o carro e ir daqui a São Paulo. O centro cirúrgico, ele é um lugar assim, preparado para tudo o que aconteça. Se você está operando no hospital, no hospital que tem todas as condições, entendeu? A paciente está com o exame de sangue, tudo ok, eletrocardiograma ok, é uma paciente apta à cirurgia, o risco é menor. E aquelas pacientes que não operam por medo, elas carregam um problema entre elas, uma briga entre ela, o espelho, a autoestima, que é uma coisa que não é saudável, na minha opinião. Tá certo. Nós estamos aqui batendo um papo com o doutor, né, Stefano Luiz Favaretto. E, para finalizar, o que você poderia dizer aos nossos telespectadores? Se de repente também surgiu alguma dúvida, o pessoal vai entrar em contato com a gente e depois nós voltamos a visitar o seu consultório. O que eu tenho para dizer é que o que ocorreu com o silicone é um problema, digamos assim mínimo perto do número de cirurgias e do número de benfeitorias, de coisas bem-sucedidas na cirurgia plástica. São coisas que essas pacientes elas vão aos poucos resolver o problema, se é que vai dar problema, porque o lote que veio para o Brasil foi aprovado pela Anvisa e a Anvisa é que está vendo isso. Então, que isso não seja o motivo, ela tem que conversar isso com o seu médico, certo? Entrar num acordo. As próteses hoje são de excelente qualidade, tá? Tem várias próteses aí no mercado, digamos assim, umas 3, 4 próteses consagradas, não só aprovada pela Anvisa, mas consagrada pelos cirurgiões plásticos, que pode assim, conseguir o objetivo tanto do paciente como do médico da melhor forma possível. E nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo programa, né, com a segunda parte desse bate-papo com o Dr. Stefano Luiz Favaretto.